Então vamos lá. A partir desta aula a gente vai falar sobre módulo e equações modulares. Então, inicialmente, vamos falar aqui o que é módulo. Em algum momento aí da sua vida anterior na escola, você já deve ter falado de módulo. Então vamos fazer alguns comentários aqui, ó. Módulo ou valor absoluto de um número real, x, é representado por essas duas barrinhas e é um número real positivo assim definido. Então, basicamente, muita gente fala assim, né? Que módulo de um número, por exemplo, como está aqui ó, nessa situação, o módulo de 4 é 4, né? Módulo do número 4 é 4. E se esse número for negativo, por exemplo, módulo de menos 4 vai ser 4 também. Módulo significa o valor absoluto, ou seja, o valor sem considerar o sinal. A gente vai pegar apenas o positivo. Bom, por quê? Qual que é o significado de módulo? Módulo, nós podemos dizer que ele é uma distância. Módulo é uma distância até a origem. Então, se eu colocar numa retinha real assim, ó, colocar aqui uma reta, aqui nós temos o 0, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho o menos 4, certo? Qual é a distância que o 4 está do zero, da origem? Qual é essa distância aqui? Quantas unidades ela tem? Ela tem 4 unidades. E qual é a distância do menos 4 até chegar aqui no zero? Qual é essa distância aqui? Concordam que as distâncias são 4 aqui e 4 aqui? Então, o módulo é uma distância. É a distância do número até a origem, que é o zero. Certo? Então, módulo de números positivos, como está aqui, né? Coloquei um exemplo aqui, ó, que está aqui, 4, módulo de 4 é 4, e o módulo de menos 4 é 4. Módulo de 7 é 7, e o módulo de menos 7 é 7 também, certo? Agora, quando nós temos aqui um x dentro, aqui, ó, um módulo do x elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado vai dar um número positivo, né? Então, ele vai continuar x ao quadrado. Agora, nós temos aqui um detalhe diferente, que é um pouquinho mais difícil de entender. Olha aqui, este detalhe aqui, ó. Módulo de x menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Só vou representar o que está escrito aqui, ó. Módulo do x menos 2. Como esse x ele é uma variável, dependendo desse valor aqui, vai acontecer alguma coisa para cá, certo? Então, para isso, vamos falar um pouquinho dessa definição aqui, ó. Quando, ó, tá vendo que está aqui, ó, módulo de x igual a x. Quando x for um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, o módulo do número que está aqui dentro vai ser igualzinho. Só que quando esse número aqui de dentro for um número negativo, a gente vai pegar o número que está lá dentro e multiplica por menos 1. Certo? Por isso que eu disse, ó, vou detalhar um pouquinho melhor agora aqui para vocês, ó. O módulo do menos 4, como o 4 é um número negativo, eu coloco menos 4, né? Menos 4, que dá mais 4. É isso que a definição está falando, certo? E aí eu tenho essa situação um pouco mais complexa aqui, ó, que eu até vou colocar ela ali para a gente analisar melhor só ela. Espera aí. Vamos pôr somente este pedacinho aqui, ó. Eu vou analisar ele separado com vocês. Deixa eu duplicar aqui. Deixa eu fazer somente este exemplo aqui, ó. Vamos analisar este exemplo que foi colocado. O que ele está dizendo? A pergunta inicial aqui seria o módulo
quanto vai dar o módulo de x menos 2? Esta é a pergunta. E aí, precisa dessa análise aqui, ó. Neste exercício, ele falou assim, ó, para a gente calcular o módulo se o x for um x maior ou igual a 2. O que acontece se o valor do x for um valor maior ou igual a 2? Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, poderia ser o 3, x igual a 3, pode ser? Coloque aqui para você ver o que acontece. Se eu trocar aqui o x por 3, este número que deu aqui dentro deu um valor positivo ou um valor negativo? Ele vai dar um valor positivo. Portanto, nestas condições, se o x for um valor maior que 2, né? Se o x for um valor maior que 2, ou seja, se eu trocar aqui o x por um valor que seja maior que o 2, o módulo de x menos 2 será o próprio x menos 2. Não vai ter alteração nenhuma. Agora eu vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Espera aí. Quero falar desse exemplo aqui, ó. A pergunta é: qual é o módulo de x menos 2 quando o x for menor ou igual a 2? O que acontece se eu escolher um valor menor ou igual a 2? Por exemplo, pode ser um x igual a 1. Troque o x aqui por 1 para você ver o que acontece. Vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. E esse número deu negativo. E o que a gente faz quando a gente tem um módulo de um número negativo? A gente não multiplica por menos 1 e ele vira 1 daí, né? Então, isso aqui foi só um exemplo, né? Até vou pôr ele para lá, ó, porque isso aqui é do chute que eu dei para a gente justificar o que eu vou fazer agora. Então, quando o x for menor que 2, esse número que está aqui dentro, ele vai ser negativo, certo? Então, nós vamos ter que dizer o seguinte, que x menos 2, o módulo de x menos 2, será menos o x menos 2. Eu tive que colocar o negativo aqui fora, certo? Porque daí esse número negativo multiplicado por menos 1 vira um número positivo. E a resposta, daí fazendo a distributiva, fica menos x mais 2. Agora, de início, esse aqui talvez seja a situação um pouco mais complicada da gente lembrar, certo? Mas vamos em situações mais básicas para agora. Vamos falar esses exemplos aqui, ó. Vou dar um minutinho para vocês resolverem cada um deles aqui e a gente já corrige, ó. São exemplos, certo? Mas eu quero que vocês resolvam antes de eu resolver. Lembre que até o módulo, né, além dele ter o significado de módulo, ele funciona como um parênteses, né? Isto aqui, eu vou fazer esse primeiro aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou fazer esse primeiro. 2 menos 7. O módulo é o módulo de tudo que está aqui dentro. E quanto dá o número que está ali dentro? 2 menos 7 dá menos 5. Concordam? Então, ó, resolvo o que está dentro do parênteses primeiro. E quanto é o módulo de menos 5? Como ele é um número negativo, a gente multiplica ele por menos 1, né? Então, ele fica 5. Ok? Vou dar um minutinho para vocês fazerem os outros e eu já confiro aqui. Vai. Então, vamos lá, gente. Vamos resolver os outros aqui. O próximo vai ficar... Vou resolver o que está dentro do módulo primeiro. Menos 2 com menos 7 dá menos 9. E módulo de menos 9 é 9. Né? Nós vamos multiplicar o resultado por menos 1. No próximo,
Eu tenho aqui o módulo de menos 2, que dá 2, menos o módulo de menos 7, que dá 7. E 2 menos 7 dá menos 5. Ok? Vamos para o próximo. Módulo de 2 é 2 menos o 7, que não tem módulo, não tem nada. 2 menos 7 é menos 5 também. Vamos ao próximo. Aqui eu tenho um 10, que continua 10 mesmo. O módulo de menos 5, que vira 5, menos o módulo de menos 1 com menos 3. Quanto que dá menos 1 com menos 3? Vai dar menos 4. Podia ter feito direto, mas vou fazer em duas partes aqui. 10 mais 5, 15. Menos o módulo de menos 4. Ó. Não tem aquela de multiplicar por menos vezes menos. Não. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, né? Porque isso aqui não é parênteses, é módulo. Módulo do menos 4, que é 4. Como tem o negativo antes, fica menos. 15 menos 4 dá 11. Beleza aí? Vamos para o último aqui. Cuidado, ó, tem um módulo aqui fora, ó, tá vendo? Um módulo aqui e os módulos lá dentro. Então, eu vou manter esse aqui de fora e vou ver quanto que dá lá dentro. Módulo de menos 4 é 4. Menos o módulo de menos 15, que é 15. Agora, eu quero calcular o módulo de tudo isso. 4 menos 15 dá menos 11. Módulo de menos 11 é 11. Beleza aí? Joia. Vamos para as próximas situações. Bom, vai ser parecido com o anterior, só que ele está pedindo aqui para a gente trocar o x por menos 3, certo? Então, eu vou dar um minutinho para você fazer esses 4 exemplos aqui e a gente já confere. Agiliza aí que eu vou dar só 5 minutinhos, hein? Então, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3. 9 menos 3 dá 6. Módulo de 6 é 6. Certo? No próximo, vamos fazer ele aqui. Módulo, menos 3 elevado ao quadrado, mais menos 3, que vai ficar menos 3 mesmo, menos 10. Menos 3 ao quadrado vira 9, aqui fica menos 3, e aqui menos 10. 9 e menos 13. 9 menos 13 é menos 4 em módulo. Módulo de menos 4 é 4. Confere isso aí. Vamos fazer este último aqui. Vai ficar dentro, vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, tudo isso dentro do módulo. Aqui é módulo de menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui é muito importante que a leitura, né? Então, aqui, ó, módulo do menos 3 ao quadrado. Então, primeiro eu vou efetuar aquela potência. Menos 3 elevado ao quadrado vira 9. Aqui eu tenho que efetuar o módulo primeiro, que vai dar 3, e depois elevar ao quadrado. Módulo de 9 é 9, 3 ao quadrado é 9, e então dá 18. Bom, o Barreto está falando aqui que o primeiro é 16, vamos conferir. Não vai dar 16 não, Barreto, porque aqui, ó, mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Módulo de menos 4 é 4, daí vai ficar 4 menos 12. Não vai somar. Esse 12 ele não está dentro do módulo. Ó. Esse 12 ele veio desse 4 vezes x, e esse 4x não está dentro do módulo. Beleza? É que eu achei que ia ficar
Ah, não. Mesmo assim, ele é positivo, né? E outra, aqui você deixou ele negativo daí, né? Como é módulo de menos 4, ele vira positivo daí. Beleza. Isso aí, gente. Vamos falando. Próximo agora. Eu vou fazer um aqui para a gente analisar juntos e depois vocês vão analisar os outros. Cuidado, hein? Vamos lá, presta atenção. Aqui, isso aqui, a gente já está dando entrada nesta parte aqui, que são as equações modulares. Ó. Esse exemplo aqui ó, é uma equação modular. Que aqui ele está perguntando para nós, qual é o valor de x, né? Qual é o número que o módulo resulta em 8? Quem consegue dizer para mim? Vou dar uma dica aqui, ó. Vão dar duas respostas. Quais são? Quais são os números que o módulo vai dar 8? 8. 8, porque módulo de 8 é 8. E o outro vai ser? Negativo 8. Negativo 8. Menos 8, porque módulo de menos 8 é 8. Certo? Então, esse caso aqui tem duas respostas. Então, fechou. Eu vou dar um tempinho aqui novamente para vocês analisarem os outros. Leia. Tente ler a linguagem matemática. Isso faz muita diferença. Não é simplesmente uma continha. Muito bem, vamos lá. Mais uns minutinhos aí. Então, acho que já deu tempo, né? Vamos fazer aí. Então, este próximo aqui, ó. Qual é o número que o módulo vai dar menos 8? Chegaram a uma solução para esse aqui? Não tem solução, a solução aqui é vazia. Não existe nenhum número que o módulo dele vá dar um resultado negativo, certo? Então, essa aqui não tem solução. A próxima. Qual é o valor que o módulo dele vai dar zero? O único valor é zero. O próximo é parecido com esse primeiro que eu fiz aqui com vocês. Qual é o valor, ou quais são os valores que o módulo dele vai dar 1? Então, vão ser dois valores, né? X igual a 1 ou x igual a menos 1. No próximo, x é igual a módulo de menos 8. Então, simplesmente, o módulo de menos 8 é 8. Então, significa que o x vale 8. Próximo. X é igual ao módulo de 8. Portanto, x vale 8, porque o módulo de 8 é 8 mesmo. E agora o próximo. Módulo de x é igual a 4. Então, eu vou fazer em duas partes esse aqui. Primeiro, o módulo de x é igual a 4, porque o módulo de 4 é 4. Agora, quais são os valores de x para os quais o módulo pode dar 4? Pode ser x igual a 4 ou qualquer x, aliás, qualquer não, x igual a menos 4. Menos 4 módulo da 4 e 4 módulo da 4 também. Então, temos esses valores. Vamos fazer aqui o último. Aqui primeiro eu vou resolver o módulo do 4, né? Módulo de x igual a módulo de menos 4, que vale 4. E qual é o x para o qual o módulo dele vai dar 4? Pode ser x igual a 4 ou x igual a menos 4. Então, temos esses dois valores aqui. Beleza? Então, encerramos aqui as atividades relativas a módulo. Agora, inicialmente, um comecinho aqui de equação modular. Nas aulas da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais. Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.